Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente vai receber uma convidada incrível. Ela é conhecida como Baronesa do Gás e eu quero saber essa história. Com vocês, Sônia! Obrigado por ter vindo, Sônia. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo ser dedicado a vir aqui. Cara, eu quero saber que história é essa de Baronesa do Gás. Só que antes eu queria saber um pouco da tua história. Todo mundo que vem aqui eu peço para contar a história, como você chegou a ser a Baronesa do Gás. Então, por favor, conta para mim um pouco da tua história. Isso aí. Muito obrigada pelo Nada, que convite, isso. né? Para mim é um prazer estar aqui com você. E assim, na verdade, eu sempre fui uma menina sonhadora, né? Legal. Jovem, o sonho do meu pai era ter uma filha professora. Então, estudei no Colégio Sara, né? Me formei em Formação de professora. Né? formação de Sim. professores. Depois fiz faculdade de pedagogia. Caramba! Aí, durante a minha fase em jovem, né? Me casei jovem também, me casei com 23 anos. E durante, de quando eu terminei a faculdade até eu ter filhos, eu fui professora. Caramba, que legal. Eu dava aula de manhã, dava aula à tarde, dava aula à noite, dei aula no Dom Otton, em Santa Cruz. Vida de professor, Isso. né? Aí, depois me casei, com 23 anos, bem novinha, e falei assim, não, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu marido. Então, parei de dar aula. Quando eu tinha 31 anos, eu engravidei da minha filha, Maria Louise, e falei, não, vou ser mãe. Vou ser mãe, vou me dedicar à minha filha. Sim. Aí, quando Maria Louise fez 2 anos, eu já não aguentava mais. Falei, não, tenho que trabalhar, tenho que ver gente. Sim. Meu esposo chegava, eu muito falante. Ele, calma, deixa eu... Falava, não, é porque você na rua vê gente, eu tô aqui, não consigo. Sim. Aí, Maria Louise nasceu moreninha, com os cabelos cacheados. Eu falei, e agora? Como eu vou cuidar dos cabelos de Maria Louise? Fiz um curso de cabeleireira. Caramba! E comecei... Aí, quando eu decidi, tem que trabalhar, né? Voltar Sim. a trabalhar. E queria trabalhar com... Né? Aí, abri um salãozinho de beleza. Legal. Aí, fiquei 10 anos com salão. Caramba! Me aperfeiçoei em cabelo étnico, né? Que legal, porque cara. Queria cuidar do cabelinho de Maria Louise. Aí, só que nesse ínterim, meu irmão sempre trabalhou com aquecedor. Sempre. E aquele sonho, eu nunca quis ser apenas dona de casa e mãe. Sim. Eu sempre quis ser uma mulher de negócios. Que legal. E isso me moveu a vida toda. Embora ali sempre acostumada ali com a minha família, não era muito de sair, mas eu sempre quis, sempre fui sonhadora. E aí trabalhava com meu irmão a vida toda, ali sendo meio que secretária dele. Ajudava aí. Isso, sempre ele trabalhava na rua e eu atendia os telefones. Mas isso na época que você tinha um salão? Também, olha só, hein? Caramba. Eu costumo dizer que era 1001 utilidades, né? Era a mãe, era a dona de casa, tinha salão e ainda ajudava meu irmão. Porque quando ele começou com o telefone fixo ali, né? Entendi. Então, eu atendia e falava, Tuninho Aquecedores, bom dia. Caramba! E atendia. De dentro do salão? De dentro do salão. Caraca! Que legal, cara! Incrível, né? E fui. E a vontade de ser uma mulher de negócios foi crescendo. Até que eu tive a oportunidade de trazer a Baronesa do Gás para minha vida, né? Caraca, que maneiro. Um dia, eu sempre atendia os telefones para o meu irmão. Aí, um dia, um rapaz me ligou, então o nome dele é Júnior, e falou, Sônia, aqui no meu condomínio... pediu um orçamento. Eu fui, passei o orçamento do meu irmão, passou. Depois de um ano, esse mesmo rapaz me ligou. Eu falei, olha, quando eu te liguei, há um ano atrás, meu apartamento estava na planta e agora o apartamento saiu. E vai entregar as chaves do condomínio. Eu queria saber se tem como a senhora fazer o mesmo valor que a senhora tinha feito antes. Falei, peraí, vou falar com o meu supervisor, né, e tal. Claro. Liguei pro meu irmão,
E aí, ó, nós fizemos orçamento para esse rapaz há 1 ano atrás, e ele está perguntando se tem como manter o valor. Meu irmão foi e falou, olha, pode manter. Mantém para ele e tal. Liguei novamente para ele, Júnior, vamos manter o valor para o senhor. Passou 2 dias, o Júnior me ligou de novo. Falou, Sônia, aí foi quando começou a Baronesa do Gás, a oportunidade de ser a Baronesa do Gás. Ele me ligou e falou, Sônia, aqui, como eu te falei, vai entregar as chaves e tem um grupo de WhatsApp. E tem uma empresa aqui que colocou um preço um pouquinho melhor que o da senhora. Tem como a senhora cobrir esse preço? Aí eu falei, me passa o orçamento. Sim, dá uma olhada se é a mesma coisa Isso. que tá oferecendo. Mandei pro meu irmão falou, cobre. Em 2 dias, nós instalamos 40 aquecedores. Caraca! Aí, um dia lá de tardinha, lá em casa, meu irmão chegou e falou assim, Sônia, para mim não dá. Ficar assim, é uma demanda muito grande, muito aquecedor, tem que botar o preço muito lá embaixo. E eu já tenho, que o forte dele era Zona Sul, Barra, Recreio, ele fazia consertos e manutenções. Sim. Mas vendia também? Também, mas assim, em menos quantidade. Entendi. Eu não sei se eu vou conseguir essa demanda toda. Aí eu virei e falei, Toninho, então me dá essa oportunidade. Deixa que eu, então, fico com os condomínios novos. Aí ele pegou e falou, então tá bom. Então eu vou te apoiar, eu vou te fornecer os aquecedores até você conseguir fazer o seu capital, né? Para você começar sozinho. Aí foi assim. Aí eu ia para os condomínios e falava, não, a empresa é minha mesmo e tal. Só que aí a concorrência começou me perseguindo, porque era Toninho Aquecedores a empresa e eu falava que era minha, e era no nome do meu irmão. Mesmo falando que era seu irmão, né? Aí porque é comum empresa familiar também. Isso, hoje, então, nós somos um grupo. Somos 5 irmãos e todos trabalham com aquecedor. Que legal, mudou a vida da maior galera, então. De todo mundo. Que legal. Aí, liguei pro meu irmão chorando, falei, Toninho, o concorrente está falando isso. Aí ele falou, olha, se arruma agora e vamos no contador abrir uma empresa para você. Aí abrimos a Baronesa do Gás. Cara, que legal, cara. Entendeu? Que legal. Assim que tudo começou. Sabe uma coisa, você contou na tua história, uma coisa que eu fiquei pensando assim muito, foi sobre aproveitar a oportunidade no momento, você conseguir perceber a oportunidade. Às vezes passa pela gente e a gente nem vê. Mas sabe o que é isso? Que eu sempre falo com a minha filha, né? Com os meus filhos. São 2, um casal. Sonho. A vida, ela é movida por sonhos. Sim. E você não ficar contente em estar naquele lugar. Sim. Você querer crescer, você querer mudar. E eu sempre quis ser uma mulher de negócio. Eu falava e falo até hoje pro meu esposo. Eu sou muito feliz de ser mãe, me realizou pessoalmente. Eu acho que toda mulher tem esse desejo. Eu tive um casal, então para mim é o suficiente, Sim. né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas eu sempre quis mais. Eu não queria aquela vidinha de mãe e dona de casa. Sim, eu queria isso, ser uma mulher de negócios. Cara, que história legal, hein? Nossa, que história legal. Cara, e da onde veio esse apelido Baronesa do Gás? Foi do nada que você criou isso? Não, então, como eu falei, o meu irmão trabalha com aquecedor há mais de 30 anos e eu sempre ajudei ele ali. E entre família ali, a gente encarnava nele, apelidava ele de o Barão do Gás. O Barão do Gás. Aí, quando surgiu a oportunidade de ter a minha empresa, aí meu esposo que deu a ideia. Ele falou, Sônia, por que não Baronesa? Tem o Barão e Baronesa. Que legal. Aí foi quando surgiu, né, a Baronesa do Gás, que hoje é conhecida aí no mercado. Que legal. E você é a imagem dessa empresa, da Baronesa do Gás. Eu gosto de botar minha cara, eu gosto. Tanto é que eu tenho prazer em ir
para as entregas de condomínio. Nem sempre eu consigo estar lá dentro do condomínio. Eu vou lá para a portaria, mas eu gosto de panfletar, eu gosto de falar, eu gosto disso, eu sou muito falante, né? Então, eu gosto de estar ali de frente, eu gosto de botar minha cara. Muito bom, muito bom. Eu não conheço muito o mercado de gás e aquecedores, mas eu imagino que ele seja um mercado muito competitivo, né? Você acha que essa sua estratégia comercial de ser na frente do negócio, ela é um diferencial competitivo contra outras empresas, por exemplo? É a sua imagem que está ali, a sua credibilidade? É porque assim, também foi muito desafiador, eu acredito que por eu ser uma mulher. Porque é um ramo, digamos assim, que os donos, pelo menos dos que eu conheço, a maioria são homens. Sim. Né? Então, a concorrência ela já começou ali também, porque a gente vive num país que ele, de uma forma ou de outra, ele acaba tendo preconceito. É estrutural. Preconceito em todos os campos, né? E quando você tem ali uma mulher e você, de repente, achar que você está perdendo para uma mulher, isso é muito forte. Sim. Então, e não é qualquer homem, né, que ele tem estrutura para isso, né? Então, a briga se torna maior, porque você tem que estar ali provando o seu potencial diariamente. Né? Eu imagino. Longe de ser o meu momento ou lugar para falar sobre isso, mas graças a Deus a gente vê hoje em dia em vários setores isso ser bem diferente, né? Futebol, coisas onde só eram setores que o homem dominava. Graças a Deus hoje a gente tem espaço para todo mundo. Ainda tem muita batalha pela frente, mas com certeza já está bem melhor encaminhando, né, do que há anos atrás. Né? Hoje em dia a mulher ela tem voz, né? Coisa que há um tempo atrás a gente não tinha. Isso aí. Nessa trajetória você teve muitos desafios, né? Desde o início que você criou o seu negócio. Qual foi o maior desafio que você teve para criar a Baronesa do Gás? Então, como a gente já falou até um pouquinho, sem dúvida a concorrência. Por causa disso, né, que a gente estava falando, de ser uma mulher, você tem que estar ali o tempo todo provando o seu valor. E, às vezes, até sendo uma leoa, né? Porque você tem que mostrar ali o seu potencial. O seu conhecimento. As pessoas duvidam disso, né? Tipo, tá de frente ali e fala, não. E isso é bem legal. Eu gosto... Por isso que eu gosto tanto de colocar a minha cara, porque eu gosto de falar de conhecimento de causa. Eu gosto de mostrar que eu não tenho só uma empresa de aquecedor. Eu sei sobre aquecedor, eu sei sobre o meu trabalho. Né? Então, a concorrência realmente sempre foi o meu maior desafio, porque como desde que o mundo é mundo, tem concorrência. E a gente sabe que tem a concorrência cruel, né? A concorrência desleal. E, às vezes, até falam mentiras. E você tem que estar ali provando. Mas isso foi muito legal, porque isso foi fazendo com que eu subisse cada degrau. Te fortaleceu mais. Me fortaleceu muito. Por exemplo, às vezes eu entrava num condomínio e, digamos... A concorrência falava assim, não, mas ela não é assistência técnica dessa empresa. Então eu preciso ser. Então eu corria atrás para aquilo. Ela não é cadastrada no Sindistal. Aí então eu preciso ser. Então eu ia subindo cada degrau. Conforme, embora fosse muito difícil, por estar sendo... como que eu posso dizer? Desafiada ali naquele momento, ou perdendo um negócio naquele momento, estava aprendendo com aquilo. Isso, mas aí aquilo ia me dando força. Falava, não vou deixar que o concorrente faça isso comigo. Então eu vou me ajustar. E foi assim que eu fui fazendo, né? Que legal, Sônia. Eu queria entender sobre a empresa em si. Quais são os serviços e produtos que a Baronesa do Gás tem hoje? A região que ela atua, só para eu entender, tem uma região específica ou é o Rio de Janeiro inteiro? O Rio de Janeiro inteiro. O Rio inteiro. Hoje, eu só não atuo assim, fortemente em Niterói,
mas quero chegar lá, porque, assim, como a empresa é em Campo Grande, os técnicos às vezes reclamam que tem que pegar a ponte, sim, né? Sim. Então, às vezes, até chegar lá é 2 horas de trânsito. Aí 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Já fiz atendimento lá. Às vezes, quando é uma indicação, eu faço. Mas, no geral, hoje, o meu forte não é Niterói. Mas todo o Rio eu faço. Para você ter uma ideia, eu faço Ilha Grande. Caramba! Tem algumas pousadas lá que eu faço a revisão no aquecedor, né? Manutenção, conserto, que legal. Troca de peças. Mas o aquecedor lá tem gás natural, não? Eu acho que é botijão, mas né? tem a encanação e a gente faz as instalações, as manutenções, os consertos. Para quem tem, por exemplo, pousadas, hotéis, para quem tem soluções onde tem muitos quartos, muita gente, o cara precisa ter um sistema de aquecimento ali, não dá para ficar contando com o chuveiro elétrico. Hoje eu costumo dizer que a Baronesa do Gás, ela é solução. Que legal. Porque a gente faz desde um reparo simples até a revisão anual do aquecedor, que todo aquecedor precisa, pelo menos uma vez ao ano, de ter uma revisão, né, para ver se está tudo ok, se não tem nenhum vazamento. Então, a gente faz desde esse atendimento simples até um furo numa tubulação que a gente precisa aplicar resina, ou então precisa trocar toda a tubulação daquele ambiente ou daquele apartamento, conserto, troca de peças, tudo relacionado a gás, tubulação de gás e aquecedor, a Baronesa do Gás faz hoje. Legal. Por exemplo, adequação de ambiente. Às vezes você tem lá, a construtora deixou 2 pontos de gás, um para o chuveiro e um para pia. E você quer mudar aquele ponto, vai fazer planejado, quer botar ele mais para cá, ele está ali. Então, a gente também faz essa mudança, que é adequar o ambiente para receber aquele aparelho. Até porque não pode ser qualquer pessoa e muito menos qualquer empresa para poder fazer isso, né? Exatamente. Porque a gente está falando de gás, né? E a gente está falando de vida, né? Sim. Porque envolve vidas ali. Sim. E com gás, eu costumo sempre dizer, falo até para os meus técnicos, para as meninas que trabalham comigo, com gás não se brinca. Porque Exato. você não... Quando você chega a sentir, o vazamento já está muito grande, né? Então, tem que ser algo seguro, com uma empresa segura, com uma empresa qualificada, né? Com uma empresa que saiba o que está fazendo, né? Não é qualquer empresa. Perfeito. Nesse tempo todo de trajetória, você construiu muita credibilidade e confiança com o nome Baronesa do Gás, né? O que você atribui isso? Então, eu costumo dizer, até brinco lá com as meninas lá, que o nosso maior diferencial é a transparência. Transparência. Eu sou, já deve ter até percebido, uma pessoa que falo fácil. Mas eu gosto de falar fácil, mas falar a verdade. Perfeito. Então, assim, eu prefiro perder de coração, eu falo isso lá com as meninas, do que não ser transparente ou não ser verdadeira. Perfeito. Então, eu falo, olha, isso dá para fazer ou isso não dá para fazer, é assim, é assado, e as pessoas sentem. A gente tira pela gente, você sente quando algo é verdadeiro, quando algo é legal. Sim. E as pessoas sentem isso. E eu acho que, por isso, que a Baronesa do Gás, ela tá aí, né? E eu costumo dizer que é sempre para cima que se fala e a gente vai subir cada vez mais. É isso aí, com certeza. Você mencionou que você tem um time hoje, né? Você tem um time de atendimento, fala de meninas, né? Que são meninas que atendem, e tem um time de técnicos, né? O que você faz no teu dia a dia para manter esse time com o mesmo fundamento, com a mesma maneira de tratar o cliente que você trataria? Como é que você faz isso? Então, as meninas ali hoje, atualmente, eu trabalho com 9 meninas, né? Caramba. 9 mulheres. Que eu até costumo dizer o que eu falo para minha própria filha. Eu falo que a gente no começo falou muito, né, disso, da mulher no trabalho, e eu falo isso para as meninas. Eu falo, a mulher,
ela só não chega onde ela não quer. Porque se ela quiser, perfeito, ela vai. E lá para as meninas eu friso muito isso. Eu falo, vocês são o meu suporte. Vocês são eu. Sim. Então, vocês precisam falar a minha linguagem. E eu falo isso. Seja transparente. Outra coisa que eu costumo brincar, e é uma grande verdade, porque a gente quer isso para a gente também. O cliente, ele sempre tem razão. Sim. Né? Por mais que, às vezes, ele esteja aborrecido, mas com jeitinho, com diálogo. Eu costumo sempre falar lá assim com os clientes, nós vamos com certeza fazer o que for bom para mim e para o senhor. Sim. Né? Então, a gente sempre tem um jeito de chegar a um denominador comum. Um bom exemplo de transparência, né? Também. Isso. Então, eu falo isso para as meninas. Sim. Sejam transparentes, sejam pacientes, porque lidar com o público, lidar com o ser humano no geral não é fácil. Sim. Né? É uma arte. Sim. E tem pessoas que ela quer mesmo atenção. Tem outras que querem ser bajuladas. Sim. Né? Tem pessoas que, às vezes, ela está acostumada a ela mandar, a ela ter tudo que ela quer, e vai ser você que vai dizer não? Então, você tem que, com jeitinho, sim, falar o que ela quer ouvir. Ajudar ela a entender, de repente... Resolver aquele problema dela. Resolver aquele problema. E, assim, eu costumo falar lá também... na Baronesa do Gás, o cliente tem sempre razão. E a gente, com jeitinho, vai fazer a vontade do cliente. É claro que não significa que se o cliente está errado, a gente vai... Sim. Não, vamos... Não é de olho fechado, né? Não é a qualquer custo. Isso aí. Mas, por outro lado... Eu não admito, eu falo com as meninas, que você se aborreça com o cliente. Converse. Sim. Né? E se for ao extremo, eu falo, passo o meu telefone pessoal. Né? Sim. Que eu vou conversar, eu ligo, eu gosto de ligar pessoalmente, me identificar. Para você ter uma ideia da transparência com que eu gosto de trabalhar, a gente mora no Rio, um trânsito. Sim. E às vezes acontece de atraso no atendimento. Sim. E eu acompanho lá. Eu tenho os grupos de cada técnico, né? As meninas, a gente passa os atendimentos, né? As ordens de serviço. As meninas me dão lá o suporte, mas eu tô ali no grupo. Se você pegar o meu telefone agora... Eu tenho o grupo de todos eles. E eu vou acompanhando aqueles atendimentos. E se eu vejo que tá... Aí uma das secretárias botou lá para o técnico, esse cliente está se queixando, está demorando o atendimento dele. Eu não espero. Eu pego o telefone, eu ligo para aquele cliente e eu explico toda a situação. Né? Gente... O primeiro atendimento atrasou muito. E você sabe que quando atrasa um, vai atrasando todos. Sim, eu precisei ficar ali para poder resolver aquele problema. Entendeu? Às vezes é uma simples instalação. Para você ter uma ideia, Sim. Uma instalação, dependendo do técnico, ele faz em 15 minutos. Só que às vezes chega lá, o plug está emperrado lá na parede. Sim. De 15 minutos, aquela instalação vai levar 40 minutos. Ou então está com um vazamento, vai ter que fazer um teste de estanqueidade quando você terminar para ver se o vazamento parou. Então, são coisas que às vezes é muito rápido, mas que atrasa, porque teve uma necessidade especial. E por mais que você conte com esse tempo, nem sempre vai conseguir. Então, assim, mas eu gosto disso. Atrasou? Mas vamos lá, vamos ligar, vamos dar uma atenção. Eu acho muito legal. Você falou sobre... atender bem o cliente, as meninas que têm que se colocar no lugar do cliente. Eu vejo muito que aqui no Brasil e nas grandes capitais, Rio de Janeiro, a gente tem uma deficiência muito grande de atendimento ao cliente. A sensação que dá é que quem está atendendo não quer te atender, acaba te tratando assim, o cara está reclamando, que cliente chato e tal. Não, ele é o cliente. Eu costumo dizer que sempre tem alguma coisa. Se a pessoa está falando, dando um feedback negativo, tem alguma questão, né?
a gente tira pela gente. Sim. E eu me coloco muito no lugar do cliente, por isso que todas as reuniões que eu faço lá com o pessoal do suporte, eu bato nessa tecla. Porque a vida hoje ela é muito corrida. Sim. Né? A gente mesmo. Sim. Quantas vezes a gente marcou esse podcast? Então, assim, é muito corrido. Aí, às vezes, o cliente vai ficar lá de 9 da manhã até 3 horas da tarde, esperando com trocentas coisas para fazer. Sim. Então, tem que se colocar no lugar Exato. do cliente também. Exato. Porque não está fácil para ninguém. Todo mundo está correndo atrás do seu pão de cada dia, tá querendo melhorar, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse segmento, né, de gás. Ele é um segmento que ele tem tendência de inovação, alguma coisa assim? Porque eu vejo, falando como leigo, né, quando eu vou olhar o mercado de aquecedores, né, vou falar uma coisa, me corrija se eu estiver errado, mas existem aquecedores muito antigos, muito arcaicos, existe tecnologia nova para isso. Então, principalmente quando você muda de apartamento que já tem alguma coisa, você fica sempre naquela dúvida, será que eu estou com um produto mais adequado ou não e tal. Então, tem inovação para esse segmento? Como é que funciona isso? Tem. A gente está vivendo num mundo de que a inovação é tudo. Sim. Né? Eu estava até, uma reunião que a gente fez a semana passada, eu estava falando da importância de você trabalhar com gente nova, com a garotada, né? Porque é ali. A inovação está aí, está nos jovens, né? Exato, perfeito. E o mundo, como a gente já conversou, ele gira muito rápido. Sim. Uma proporção muito rápida. E hoje está tudo muito mais moderno. E os aquecedores também. Lá na época da nossa vovozinha, o aquecedor era dentro do banheiro. Sim, eu lembro disso. E a gente ligava com fósforo. Eu lembro disso. Né? Olha o perigo. Aí, hoje ainda tem muita gente que às vezes numa entrega de chave fala, Sônia, mas eu tenho muito medo de ter aquecedor. A gente escuta aí no noticiário que as pessoas morrem. Morre, mas por quê? Porque a pessoa está com um aquecedor desse muito antigo, não atualizou, não faz uma revisão, não faz nada. Às vezes tem um vazamento e ela nem sabe. Aí dentro do banheiro, imagina. Então, assim, tá mudando muito, tá inovando muito e sempre teve normas, mas hoje essas normas estão mais exigidas. Entendi. Você tem que instalar um aquecedor, adequar o ambiente dentro das normas exigidas. Sim. Se você instala fora da norma, você não tem o seu gás instalado. Eles não ligam o gás, as empresas não ligam. Né? Entendeu? Hoje a maior empresa de fornecimento de gás é a Naturgy, né? E a Consigás para gás de botijão. E a Naturgy simplesmente não liga o seu gás se o aquecedor estiver fora da norma. Então, exige sim. E em questão ao aquecedor, que a gente falou que era arcaico, ligava com fósforo, hoje também está muito moderno. Sim. A maioria dos aquecedores hoje, se não todos, são automáticos. Tem os digitais, que eu costumo dizer que são mais seguros, porque eles têm uma precisão maior na temperatura. Ele tem um sistema de exaustão forçado, que é um sistema de ventoinha que tem internamente, que força a saída desse monóxido de carbono, que é o gás prejudicial, para fora do nosso apartamento. Então, a gente vai ter certeza que não ficou nada ali no ambiente. Sim. Foi tudo jogado para fora. Então, está cada vez mais modernos. Hoje tem aquecedores com Wi-Fi, que você pode ter o aplicativo no celular e ver gasto, ver consumo, ver tudo. Então, assim, estão mais modernos. E sem contar em questão de estética. Os aquecedores estão cada vez mais lindos, né? Hoje tem na cor inox, tem na cor preta, tem na cor branca. Você pode escolher de acordo com a decoração ali da sua cozinha. Vai fazer parte do ambiente, né? Entendeu? Hoje ele vai estar ali junto com a sua decoração, né? Legal. Então, tá sim mais moderno. E a gente vê essa importância, né? De inovar, de crescer, de estar ali acompanhando esse progresso, né? Legal. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas que estão em casa podem ter muitas dúvidas sobre isso. Eu, por exemplo, tenho. Existe um momento que a gente precisa fazer uma manutenção preventiva?
Porque eu acredito que as pessoas não devem ter esse conhecimento. Tem algumas coisas em relação ao aquecedor que a maioria das pessoas não sabem. Tanto é que eu tenho batido muito nessa tecla. O outro dia mesmo até fiz uma live com uma engenheira que me apoia, legal. Né, que me indica, que as pessoas hoje elas vão muito atrás de preço, né? Sim. Então elas esquecem da qualificação da empresa. E a gente precisa, sim, no manual de instrução do aquecedor, diz isso, que você precisa fazer uma revisão uma vez ao ano. Quer dizer, não é tão difícil. Isso, independente do fornecedor, lá no manual tem essa informação. Isso. Todos. Para você ter uma ideia, os principais que eu trabalho são... Pode falar, claro. Aqui? Lorenzetti, Nova, Comeco, Ren e Rinnai. São os mais vendidos aqui, que a gente costuma ver. E eu sou assistência técnica autorizada dessas marcas. E essas marcas têm no manual de instrução do aquecedor falando que para que a pessoa não perca a garantia de fábrica, olha como é sério, ela precisa fazer a revisão anual no aquecedor dela, uma vez ao ano. E isso é fundamental, porque, olha, primeiro que não é uma coisa assim tão dispendiosa para o morador. Para você ter uma ideia, hoje, uma revisão anual, ela está em média R$180. Uma visita técnica. Né? Para você... Para a sua vida tá ali em jogo, sim. Né? Então, eu costumo sempre dizer... Anual. Você vai gastar R$180 um aquecedor a pilha para fazer uma revisão uma vez ao ano. Sim. E isso eu costumo sempre dizer, falo para as meninas quando tá fazendo um ano, eu falo, e eu gosto de falar, porque a importância da revisão para a sua saúde e da sua família. Porque ali na revisão, o nome já diz, né? Você vai fazer uma manutenção no aquecedor. Você vai ver se todas as peças estão funcionando bem. Sim. Se não há nenhum vazamento. Um aquecedor, os apilhas, eles têm 2 anos de garantia de fábrica. A garantia de fábrica, ela cobre defeito e troca de peças. Não cobre a revisão anual. Mas aí, vamos supor, você comprou um aquecedor que tem 2 anos de garantia de fábrica, mas você vai fazer a sua revisão daqui a 1 ano. Sim. Vai pagar lá seus R$180, o técnico vai chegar lá, é feita uma limpeza interna e externa no aquecedor, vai limpar os bicos injetores, vai lubrificar o aquecedor, sim. Vai ver se não tem nenhum vazamento, olha a importância. Sim. Vai ver se todas as peças estão funcionando bem. Aí vamos supor que uma peça lá não esteja boa. Vai trocar, você está dentro da garantia. Vai trocar ainda. Pela garantia. Você tem 2 anos, então a importância, né, de fazer essa revisão. Perfeito. Você, assim, pelo que eu entendi, toda essa tua história de trabalho, você tem um time que você conta muito do engajamento deles, seja as meninas que atendem, seja o técnico que vai dentro da casa das pessoas. Isso também é muito importante, colocar alguém dentro da sua casa, né? Tipo, você tem que se preocupar com isso também. Como é que você faz no seu dia a dia para manter todo o seu time engajado com você? Assim, como a gente já até tocou nesse assunto, ser humano não é fácil, né? Sim. Você dá todo o treinamento e mesmo assim tem um lá que às vezes sai um pouquinho. Então, a importância de você estar sempre engajado, como Sim. você falou. Eu dou a importância em se trabalhar uniformizado, com crachá. Perfeito. Né? A pessoa está sendo identificado quando está chegando ali. E outra coisa que eu gosto é que eles sejam firmes. Para você ter uma ideia, a gente estava falando muito de normas, Sim. de adequar o ambiente. Hoje, pela norma, não é mais possível que um aquecedor ele fique dentro do banheiro se ele não for um aquecedor de fluxo balanceado. Aí vamos supor, tu vai lá para uma revisão de um aquecedor ou alguém me liga, né, querendo trocar o aquecedor daquele banheiro. Eu vou chegar lá e a pessoa não quer um aquecedor de fluxo balanceado, ela quer um aquecedor normal, ou
ela não quer fazer uma obra para tirar aquele aquecedor de dentro do banheiro. O que eu oriento meus técnicos? Não mete a mão. Poxa, Sônia, mas aí você vai perder um atendimento, você não vai atender aquela pessoa. Se ela não quer adequar o ambiente para tirar aquele aquecedor de dentro do banheiro, já que ela quer um aquecedor normal, Sim. Ou se ela quer que o aquecedor permaneça dentro do banheiro, mas não quer um aquecedor de fluxo balanceado, para que ele fique dentro da norma, para que eu vou meter a mão ali? Para trazer o problema para mim? Não pode ter jeitinho. Isso. Na tua área não pode ter. Não Na verdade, pode. nenhuma área deveria ter, mas na sua área não pode ter jeitinho, porque é iminente o risco de vida. E assim, hoje, a maioria das pessoas já estão percebendo isso, que está tendo essa auto-vistoria aí, Sim. a vistoria quinquenal, que ela é obrigatória, não é opcional, e a pessoa já está vendo que não é brincadeira. Então, só para explicar isso, existe um momento que a pessoa tem que fazer uma auto-vistoria. Isso. E como é que ela faz? Só para entender. Então, é a cada 5 anos. Tá. É uma vistoria hoje exigida pela Naturgy, né? Tá. A cada 5 anos, seu prédio já tem 5 anos, ou tem 5 anos que você instalou o gás lá, você precisa fazer uma vistoria na tubulação, tanto do fogão quanto de aquecedor, para ver lá se está tudo ok, se está dentro da norma, se não há nenhum E precisa chamar uma empresa para fazer isso. E você faz isso. Não. Não faz isso. Isso, porque é assim, isso é outra coisa. Tá. Eu indico uma empresa, Uma hoje, parceira. Uma parceira que hoje é uma empresa da minha confiança. Eu sei que é totalmente legalizada, como a Baronesa do Gás é até a Marques Verdun. E assim, eu indico ela, aí ela vai lá para poder dar o laudo, para dizer que esse ambiente está ok, apto para usar o gás mais 5 anos. Entendi. Então, é dado um laudo, é tudo direitinho. Essa empresa, ela tem que ser uma empresa cadastrada no Inmetro, tem que ter o aval da Naturgy, é tudo direitinho. Então, assim, mas aí a baronesa entra também. Porque, vamos supor, você vai receber uma vistoria no seu apartamento, essa de 5 anos. E aí, vamos supor, você teve a vistoria, só que o seu ambiente não está apto. Não está adequado. Não está adequado. Aí ele vai te apontar lá. Aí você vai ter que procurar uma empresa para adequar. Entendi. Aí é onde a gente adequa, né, esse ambiente aí para receber a auto-vistoria. Caramba, que história legal, cara. Caramba. Que legal. Eu fiquei muito feliz de conhecer, de verdade, assim. Nesse tempo todo de trajetória, o que você considera como empresária no negócio que você criou, que não era seu segmento, você veio do segmento de educação? Qual conquista que você considera que foi a sua maior conquista? Eu considero que a minha maior conquista é realmente a Baronesa do Gás. Porque, como eu falei no começo, eu nunca quis ser só mãe e dona de casa. Que legal. Eu sempre quis ser uma mulher de negócios. Tanto é que se você entrar no meu Instagram, no meu site, tem a partezinha lá de quem somos, né? Sim. E fala isso, né? E eu tenho muito orgulho disso, de dizer que hoje eu não sou apenas mãe, esposa e dona de casa. Hoje eu sou uma mulher de negócio. Que legal. E que estou à frente do meu negócio. Sim. E que faço questão disso. Tem dia que é muito desafiador. Às vezes o meu esposo fala, Sônia, pelo amor de Deus, acabou o horário de trabalho. Porque eu gosto de estar em contato com o meu público, eu gosto de estar ali no suporte, eu gosto de ir para a entrega das chaves, eu gosto de marcar lá uma visita com o síndico para poder prospectar naquele condomínio ou para ficar dentro da entrega das chaves, e gosto de ir pessoalmente. Eu gosto disso. Sim, legal. Eu gosto de ser uma mulher de negócios. Legal. É uma coisa que nós não somos educados a isso, né? O nosso país, a gente não tem essa educação, esse pilar de empreender. Né? Você vê um exemplo, você foi primeiro para um segmento, você é professor e tal. Você não teve um pilar assim, tipo, cara, empreende que é bom, empreende que é legal. A gente não tem isso. Isso é muito interessante falar também, que eu senti isso na pele. Porque, assim,
você tem que estar aprendendo ali, né? É muito desafiador. Sim. Por exemplo, eu me formei em professora, mas eu tive um treinamento para aquilo. Sim. Eu me formei em professora. Depois eu fiz a faculdade de pedagogia, eu tive um estudo para aquilo. Sim. Mas a baronesa, eu costumo dizer que eu fui jogada, né? Para ser a baronesa do gás. Não teve um método para você Isso. consultar, não tinha um manual. Isso, não tinha um manual. É claro que hoje, igual a semana passada, eu estava em São Paulo fazendo um curso, embora hoje eu sou assim, eu gosto do conhecimento, eu gosto de aprender sobre o meu ramo, eu tenho prazer em falar do meu ramo, e gosto de incentivar os meus Sim. filhos, igual eu tenho um menino de 13 anos, e eu falo para ele, João Vitor, eu quero que você seja um técnico em aquecedor, eu quero que você aprenda, porque amanhã ou depois eu quero que você esteja de frente nessa empresa, mas eu quero que você esteja de frente e tenha conhecimento Sim. de causa. Sim. Não seja simplesmente uma pessoa que está ali Entendi, na sim. presidência, que né? recebeu assim, um negócio, um legado. Sim, eu quero que ele saiba fazer aquilo ali. E realmente isso é bem interessante, que ele já... Eu lembro que um dos meus concorrentes, quando eu comecei, ele falava que... Eu falava que tinha tanto tempo de 30 anos de experiência, digamos, mas que o meu CNPJ era novo. Aí eu falava, sim, o meu CNPJ pode ser novo, mas eu tenho 30 anos de experiência, Sim. porque eu vivi aquecedor. O meu irmão tem uma empresa há muito tempo e eu sempre estive ali. Sim. E um exemplo disso era o meu filho. Ele, com 3 aninhos, você perguntava para ele, João Vitor, quais as principais peças do aquecedor? Ele sabia te falar. Caramba! O CE, fluxostato, a caixa de pilha, e você ia perguntando, ele ia falando. Então, crescer nesse ambiente. Entendeu? Né? Então, ter o conhecimento de causa, eu acho que isso faz toda a diferença. E o segundo diferencial é querer. Eu acredito que na vida, falo isso muito para os meus filhos, além de sonhos, você tem que ter uma certa medida de ambição. Não aquela ambição de querer ser maior do que todo mundo, de querer passar por cima das pessoas, mas a ambição de querer ser melhor a cada dia. Sim. E melhor no que você faz. Sim. Porque, como eu falei, eu acredito que quando você se esforça para ser o melhor, você sobe. É isso aí. Né? Então, eu acho que isso é bem legal. Cara, que legal, que história bacana, cara, que história. Eu queria te pedir um favor, assim, você é uma mulher empreendedora, trocou de ramo, né, tipo assim, mudou de área por uma oportunidade que você enxergou na sua frente ali e tal. Eu queria pedir você deixar um recado, porque com certeza existem muitas mulheres na mesma situação, muitas pessoas que estão no ramo e que talvez sintam que querem mais, entendeu? Sim. Qual o recado que você daria para essas pessoas, principalmente para as mulheres que querem empreender, querem apostar, querem trocar de profissão? O primeiro é o conselho que eu dou para minha filha. Vá em frente. Como eu já falei aqui na nossa entrevista, você só não consegue o que você não quer. Antigamente tinha aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele morre torto se você quiser. Mas se você quiser mudar, ele acerta. É isso. Então, eu acredito nisso. O conselho que eu dou é esse. Você quer, então você vai conseguir. Mas você tem que lutar por aquilo. E o segundo, que eu sempre falo também, igual eu falei, eu trabalho com 9 mulheres, né? Uhum. Ali todos os dias que me ajudam. E eu falo, a mulher, ela consegue tudo que ela quer. Basta ela querer. Sim. E tem que querer, tem que... e não é só querer, não. Tem que querer ir à luta, tem que querer Sim. trabalhar, tem que querer começar do pouquinho e ir conquistando. Mas ela tem que querer. Porque se ela quiser, ela consegue. E eu costumo sempre dizer que até o meu bordão, se você começar agora a acompanhar o meu Instagram, você vai ver os meus stories,
que eu sempre falo, Baronesa do Gás é sucesso. Ai. E toda mulher, ela pode ser um sucesso se ela quiser. É isso, que legal, cara. Olha, eu tenho certeza que esse programa vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres que estão assistindo e que usem da sua história como... façam com que elas acreditem nela também, sabe? Tipo assim, cara, dá pra acreditar em mim, sabe? Porque ninguém vai acreditar por você. Se você não fizer isso, ninguém vai acreditar por você. E um exemplo legal, assim, dessa conversa que eu tiro você já tinha uma vida estável. Você já era professora, já dava aula, você só queria mais. Você sentia que faltava mais pra ti, né? Legal, cara. Pô, obrigado pelo carinho. Parabéns pelo trabalho, assim. Eu tenho certeza que a Baronesa do Gás vai mudar o segmento de gás aí do Rio de Janeiro, já tá mudando. Eu quero saber como é que as pessoas fazem para achar vocês. Quem não conhece ainda, rede social ou site, como é que faz? Eu também queria saber sobre quais são as pessoas que podem procurar vocês. Se são cliente final, pessoa que está em casa e tem um gás, se são condomínios, síndicos. Queria saber um pouco disso. Então, todos podem nos procurar, né? Por favor. Sim. No caso, todo mundo que comprou um apartamento, às vezes o apartamento ainda está na planta, mas eu falo, já começa pesquisando. Sim. Eu até faço assim, a pessoa vai pagando aos poucos, aí, ó. Entendeu? Sim. Ela comprou um apartamento, vai pegar em 2027, que geralmente é 2 anos aí de obra, mas... Opa, já sei aí da Baronesa do Gás, vou entrar em contato com ela e todo mês eu vou pagar um pouquinho. Pô, quando eu pegar minha chave, meu tá aquecedor já está pronto. Sim. Hoje, a Baronesa do Gás, a gente consegue fazer até 70 instalações num único dia. Caramba. Se for um condomínio novo. Vamos supor, esse condomínio entregou as chaves. Naquele mesmo local eu consigo fazer 70 instalações num único dia. Que legal. Outra coisa legal que eu falei que eu gosto de estar presente, eu vou junto com a minha equipe e eu vou ali coordenando, agora você vai para o bloco tal, apartamento tal, outro técnico para o bloco tal, apartamento tal. Legal. Né? E para nos achar é fácil. Baronesa do Gás RJ é o nosso Instagram. Nosso Instagram, @Baronesa do Gás RJ. E temos o site também, que eu não sei de cabeça. A gente coloca aqui na descrição, a gente coloca aqui. E temos o telefone comercial aí, que é o 991628402. Perfeito, 21, né? Rio de Janeiro. Legal, Sônia. Olha, legal, cara. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa história. Tá? Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, cara. E você falou, né, quem pode me procurar? Sim. Síndicos também. Eu amo fazer parceria com o síndico. Construtoras, porque para a gente poder estar ali desde o comecinho ali, que todos vão pegar a chave. E hotéis, pousadas também. Hotéis, pousadas para fazer manutenção, conserto, troca de peças. Sim. Porque todos que têm um aquecedor, em algum momento, ele vai precisar da Baronesa do Gás. Quer seja para uma revisão, né? Revisão anual tem que ser feita. Quer seja para um conserto, para uma troca de peças. Sim. Então, é só falar com a gente. Eu acho até legal o síndico, talvez ter essa informação, que é importante que ele tenha, para comunicar aos moradores que todo ano tem que fazer revisão. Porque, não que seja uma obrigação dele, mas um papel como síndico de avisar, olha, gente... Todo mundo tem aquecedor aqui, porque nosso prédio é feito para isso. Então, todo ano tem que se fazer a manutenção, tem que fazer uma revisão, sobre o aquecedor. De ter saber que o pessoal está usando aquele aparelho ali com segurança, Sim, para a segurança de todos, porque às vezes, se tiver um problema grave, não é só no apartamento, às vezes vai reflete, tem outros. Por exemplo, uma coisa bem interessante, um cuidado que se deve tomar e que não parece não, mas é comum, às vezes assim, você compra um aquecedor na internet, né? Que hoje também está muito grande a venda de aquecedor na internet, até um dos meus irmãos, o forte dele é o marketplace. Aí você vai lá, compra um aquecedor, paguei R$600 na internet, eu mesmo vou instalar. Cruz credo. Primeira coisa, você já perdeu a garantia de fábrica daquele aquecedor. E o segundo... de largada já não tem garantia. Segundo, parece simples, né? Mas às vezes a pessoa pega, bota
o flexível de gás, de água, lá no gás. Nossa Senhora. Ele botou água no gás do bloco dele inteiro. Duas coisas vai acontecer. A maioria das vezes a baronesa vai lá socorrer, né? Se for a tempo, se o síndico descobrir logo, a gente consegue ir lá e tirar o gás. De repente está só ali ainda naquele apartamento. Mas às vezes não dá tempo, foi para o bloco inteiro. Nossa. Ele vai pagar uma multa que a Natos vai colocar, que deve estar aí em média de uns 6 mil reais hoje em dia. Senhora. E ainda a dor de cabeça que ele vai dar para o síndico, para o condomínio, todo mundo ficar sem gás, né? Cara, é um segmento que não dá para brincar, cara, de verdade. Olha, parabéns mais uma vez, cara. Desejo muita, muita prosperidade para você e para o seu negócio, tá bom? Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Espero que você tenha gostado dessa aula de aquecedores de gás que a gente teve hoje aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E, por favor, segue lá nas redes sociais, Baronesa do Gás RJ. Perfeito? Tchau, tchau!